Olá, gente. Bom dia para todos. Graça e paz para o seu coração. Para mim é uma oportunidade ímpar, né? A gente poder estar nessa mesa aqui, dividir alguma coisa da palavra de Deus. E eu gostaria de começar aqui orando, né? Vamos colocar esse tempo diante do Senhor, que Ele realmente tenha misericórdia e nos guie, nos abençoe. Pai, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. O Senhor conhece cada coração, cada vida, cada contexto. Muitos de nós aqui talvez estamos em fases diferentes, em situações diferentes, em momentos diferentes, mas que o seu Espírito possa encaminhar a sua palavra de acordo com aquilo que especificamente cada um de nós necessita. Que o Senhor tenha realmente misericórdia, nos colocamos nas tuas mãos, que o Senhor possa levar o nosso entendimento cativo à obediência de Cristo, Senhor, e que realmente a sua boa mão possa nos conduzir, abençoando cada vida, cada coração, trazendo realmente, levando-nos realmente a experimentar tudo que o Senhor tem para cada um de nós nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, eu gostaria de começar aqui a minha conversa, né, com vocês, trazendo o que eu chamo assim, um diagnóstico profético da igreja, né? Eu, assim, trabalhando na área de aconselhamento, né, a gente entende muito o valor de um diagnóstico, né? O diagnóstico normalmente é a alma, é a essência de um processo terapêutico, né, de uma cura. E principalmente quando a gente olha para o ministério de Jesus, em várias situações, o próprio Jesus, ele se dedicou a isso, né? Tem parábolas, né, que falam, assim, nos ajudam a entender o diagnóstico da igreja. Eu gosto muito daquele texto de Apocalipse, capítulo 2 e 3, não é? Aquela conversa que Jesus está tendo com a igreja, tipo assim, imagina se Jesus fosse escrever uma carta para a sua igreja, qual seria o conteúdo dela, não é? Então é um diagnóstico profundo e também profético, que acaba se encaixando em todas as eras, vamos dizer assim. Mas eu quero falar aqui um pouquinho sobre a famosa parábola do bom samaritano, esse diagnóstico que Jesus traz da igreja, principalmente naquele momento, não é? Mas é algo que eu acho que tem muito a ver com a nossa realidade nos nossos dias. Todos nós conhecemos bem essa parábola, né? Ela está lá em Lucas 10, de 29 a 37, eu não vou ler o texto aqui, né? Aqueles que quiserem podem ir acompanhando aí na sua Bíblia, né? E tudo parte realmente de alguém que indaga Jesus sobre quem é o próximo, e Jesus então responde com essa parábola, né? É importante a gente entender essa necessidade, né, porque se você não recebeu o coração de Deus pelas pessoas, a sua missão começa a perder aquela autenticidade espiritual, né? A gente vai até como pastor se tornando apenas uma pessoa mais técnica, distante, fria, né? Mas é interessante que nesse diagnóstico aqui, nessa parábola, é uma parábola muito rica, né? A gente podia tirar muita coisa daqui, mas eu gostaria de apenas assim me ater ao que eu chamo aqui as 4 leis do relacionamento. E de certa forma, essas leis, elas... Tem alguém aqui tentando me ligar, desculpa aí, gente. Mas, de certa forma, a nossa vida espiritual, a nossa vida pastoral, ministerial, acaba sendo regida por alguma dessas leis, né? A primeira lei que a gente observa aqui é o que a gente pode chamar aí a lei da selva, quando a Bíblia fala assim:
e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando meio morto. Veja bem que quando Jesus conta essa parábola, na verdade, como eu disse, ele está dando um diagnóstico da igreja. Mas você fala assim, puxa vida, Cote, mas como que, assim, no contexto de uma igreja, não é, pessoas estão sendo assaltadas, despojadas, espancadas? Será que isso acontece no contexto de uma igreja? Olha, é exatamente isso o que Jesus está falando, não é? Então, veja bem que esse é o primeiro ângulo que Jesus está nos mostrando, não é, sobre o que estava acontecendo nos bastidores do mundo religioso, não é? É o primeiro aspecto do seu diagnóstico, essa lei da selva, né? Infelizmente, hoje, o que mais está sobrando aí são esses salteadores, né? É impressionante a quantidade de pessoas, inclusive líderes ou não líderes, que têm tido experiências assim, um tanto quanto destrutivas no contexto eclesiástico, né? Então, essa lei da selva, quando fala caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram, espancando, se retiraram, deixando meio morto, isso fala exatamente desses os relacionamentos interesseiros, agressivos, injustos, não é? Também em vários outros contextos, né? Por exemplo, as rasteiras profissionais, as traições conjugais, os golpes ministeriais, esse maligno esquema do mundo descrito por Paulo lá em Romanos 1, né? Interessante, ali quando Paulo, no capítulo 12 de Romanos, quando ele fala não vos conformeis com esse mundo, não é? O mundo ao qual ele se refere, o que ele mesmo descreveu lá em Romanos 1, pessoas carregadas, né, de desonestidade, engano, mentira, simulação, agressividade, violência, traição, roubo, infidelidade. Tem uma lista enorme de situações assim no capítulo 1 de Romanos, não é? É a realidade do mundo que nós vivemos hoje. Então, esta é a lei da selva, né? Para alguns sobreviverem, outros têm que morrer. É a lei do mais forte, do mais esperto, do mais ágil, do mais perspicaz. E por mais que nós já estamos na igreja, nós acabamos, muitos de nós nos encontramos em situações assim, vivendo uma vida sem princípios, desconectados do temor de Deus, de total não graça. Então, no fundo, por baixo dos panos, muita gente vive assim, né? Na base de muitos truques e armadilhas com o intuito de obter vantagem, conquistar, lograr interesses pessoais. Não importam os meios, não importa se estamos prejudicando alguém, importa apenas vencer e conseguir o que nós queremos. Tudo isso, de certa forma, faz parte do negócio. Afinal de contas, muitos já fizeram isso conosco e, de repente, a gente começa a repetir essas situações com outros. Começamos a ver o mundo e as pessoas como uma ameaça, tentamos sobreviver. Tem o refrão de uma música muito antiga que eu acho interessante, né? O refrão era assim: o urubu falava para o boi velho, você tem que morrer logo, e o boi falando para o urubu, eu não morro não é? Então imagina aquela cena no pasto, o boi já velhinho, o urubu já sobrevoando o boi, né? E o urubu torcendo os dedos, né, para o boi morrer logo, e aquele boi velho resistindo. Então veja bem, esse é o perfil de muitos relacionamentos, de muitos casamentos, do que muitas vezes está acontecendo com a gente dentro da igreja. Um tentando vencer o outro pelo cansaço. Então, não há voluntariedade ou colaboração, ninguém quer servir a ninguém. Então, essa é a lei da selva, né? A lei da selva ensina que, para mim ganhar, alguém tem que perder. Então, nós passamos a nos relacionar com as pessoas, obstinados com essa motivação de ganhar a qualquer preço. Nós
Podemos suportar a ideia de perder, de ficar por baixo, de servir, de ser o menor. Inclusive, a gente observa isso claramente, né? Pouco antes de Jesus ir para a cruz, quando a gente olha o que estava acontecendo com os discípulos, era uma coisa assim impressionante. Eles estavam disputando quem era o maior, quem era o menor, quem vai se assentar à direita, quem vai se assentar à esquerda, não é? Aquela disputa política por posições. Então, veja bem, muitas vezes esse sentimento impregnado de inferioridade é a plataforma de lançamento para um comportamento rebelde, impiedoso. Começamos a fazer justiça com as próprias mãos. Então, essa foi a lei, por exemplo, que também moveu o coração de Caim. Caim, ele não pôde suportar o sucesso do seu irmão e acabou se tornando um homicida. Por mais que Deus tentou ali impedir Caim, né? Porque a Bíblia fala que Deus foi para Caim e falou: Caim, cuidado, guarda o seu coração, o pecado está à porta do seu coração, cumpre a ti dominá-lo. Mesmo que Deus tentou impedi-lo daquela tragédia, ainda assim, ele fez o que não devia. Essa também foi a lei que agiu lá na vida dos filhos de Jacó em relação a José, né? Quando o venderam lá para os ismaelitas, os irmãos de José odiavam aquela capa colorida que o pai dera, né, para José, demonstrando o seu preferencialismo. Veja bem, eles mancharam aquela capa, né, a capa colorida que José tinha no sangue de um cabrito, no coração. Eles assassinaram o irmão. Veja bem que esses textos estão falando de irmãos assaltando e destruindo irmãos. Então, essa é uma situação assim, é um diagnóstico, inclusive um diagnóstico, uma situação que Jesus enfrentou na pele, não é? Tem aquela situação lá dos herodianos, não é? Quando colocando Jesus em várias armadilhas, não sei se vocês se lembram, né? Quando eles perguntam lá para Jesus se tinha que pagar um imposto, se não tinha que pagar um imposto, colocando Jesus numa saia justa, numa armadilha de morte. Então, é a lei da selva. Bom, a segunda lei que a gente observa nesse texto aí é o que eu chamo a lei da descasualidade, né? Exatamente, né? Se você está aí com a sua Bíblia aberta, quando a Bíblia fala assim, casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e vendo-o, passou de largo, né? Então, veja bem que agora é um sacerdote que casualmente, passando por aquele caminho, vê a situação, vê aquele homem semi-morto, assaltado, jogado no chão, e a Bíblia fala que vendo-o, né, passou de largo. Então, ele fez descaso, é a lei da descasualidade. E isso, de certa forma, é muito presente também na igreja, tem muito a ver com o desgaste ministerial, não é? Esse descaso, a insensibilidade, a negligência, a indiferença. Então, existem muitas pessoas que, depois de terem sido vítimas da lei da selva, acabam também sendo vítimas da lei do descaso. Então, essa é uma outra lei, eu diria assim, regida pelo príncipe desse mundo, porém de uma forma mais sutil. Essa é a lei do menor esforço, né? Pessoas que perdem a oportunidade de serem uma bênção. Veja bem que a grande questão aqui não é você fazer o mal, não é? Mas é você deixar de fazer o bem, né? Quando a gente vê aquela visão lá do varão macedônio, né, em relação a Paulo, né, veja bem quantas vezes Deus tentou nos chamar, despertando a nossa atenção para uma necessidade e simplesmente nós ignoramos. Veja bem, são situações que nós estamos vendo, são situações perto de nós que Deus está nos mostrando. Então, são pessoas que sabem fazer o bem, né, mas não fazem porque estão
demasiadamente acomodadas. Veja bem que aqui nessa parábola, Jesus estava se referindo a sacerdotes, ou seja, pessoas que aprenderam a interceder pelo povo, mas que por algum motivo perderam essa prioridade, né? Então, quando a Bíblia fala sobre o sacerdócio, é isso, é aquele que se compadece eternamente dos ignorantes e errados, oferecendo dons e sacrifícios, pessoas que foram treinadas para isso, mas que nessa parábola eles haviam se distanciado totalmente, estavam prevaricando contra a sua função, não é? É interessante como que a religiosidade, a tradição nos roubam a visão de Deus, bem como essa inspiração de fazer a sua vontade. Eu sempre digo que às vezes a maior crise da igreja, na verdade, ela não vem da falta de conhecimento, mas ela vem da falta de responsabilidade e amor, né? Amar dá muito trabalho e às vezes poucos querem isso. Então essa é a segunda lei que a gente vê aí, a lei da descasualidade. Primeiro a lei da selva, depois a lei da descasualidade. E a terceira lei aqui é o que eu chamo a lei do mau exemplo. Porque a Bíblia fala assim, né, seguindo a parábola, de igual modo, olha só, de igual modo, também um levita chegou àquele lugar, viu e passou de largo, né? Então, veja bem, de igual modo, o levita, né, aqui da turma do louvor, né, de repente, passando por aquele mesmo caminho, quando vê o sacerdote ignorando a situação, a Bíblia fala que, ao invés de fazer diferente, ele se sentiu justificado em seguir aquele mau exemplo, a lei do mau exemplo. Então, nós temos uma propagação da lei anterior. São aqueles que se sentem bem quando observam outros fazendo coisas erradas. Isso anestesia, narcotiza a consciência deles. Na verdade, o que a gente observa são pessoas que perderam o zelo de Deus, né? São aquelas pessoas que apoiam as suas decisões erradas no mau exemplo de alguém. Pessoas que não gostam de responsabilidades, procuram esconder-se, justificar os seus erros, simplesmente apontando o erro dos outros. Caem nesse engano de pensar que o pecado dos outros pode simplesmente justificar o pecado dela. Então, essas pessoas sempre estão fugindo da responsabilidade, ou criticando, ou acusando alguém, desistem das suas responsabilidades, tentam se sentir bem dessa forma, porém tudo que eles conseguem é destruir potencialmente os seus relacionamentos. Então, são também pessoas decepcionadas, que acabaram por fim desistindo das pessoas, né? Pessoas decepcionadas normalmente têm a tendência de se acomodarem, se tornam insensíveis às necessidades alheias, estão muito feridas, melindradas, para se importarem com os outros, e é dessa forma que uma experiência genuína com Jesus rapidamente se deteriora e uma casca de religiosidade logo emerge. Então, a lei do mau exemplo praticada aí por esse levita. E, por fim, nesse texto, a gente observa essa famosa lei do próximo. Quando a Bíblia fala assim, que um samaritano que ia de viagem, chegou perto dele, vendo, encheu-se de compaixão. Isso aqui é tremendo, né? Encheu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem, cuidou dele. No dia seguinte, ainda pagou ali pelas despesas, não é? Então, é muito interessante quando a gente olha o comportamento desse samaritano, não é? E como Jesus, respondendo à pergunta daquele jovem, né? A questão não é só quem é o próximo, mas é você
ser o próximo do próximo, né? A lei do próximo enfatiza essa capacidade de se importar desinteressadamente pelas pessoas, um sentimento divino que produz realmente atitudes responsáveis. Veja bem que Jesus aqui, ele está mencionando, ele está falando de um samaritano, alguém que não tinha quase nenhum conhecimento de Deus, inclusive tinha até assim, uma rusga, né, entre judeus e samaritanos. Mas veja bem, apesar desse samaritano não ter quase nenhum conhecimento de Deus, o pouco que ele sabia, ele foi responsável, ele fez a diferença. Então essa lei do próximo, não é? Que levou esse samaritano a praticar. A gente vê aqui várias capacidades, a capacidade de identificação, a capacidade de aproximação, a capacidade de você remediar, né? Essa comunhão que restaura, que comunica graça, perdão, a capacidade de levar as cargas que sobrecarregam, a capacidade de contar com outros para ajudar os que precisam, suprir as necessidades, né? É interessante assim como isso realmente fez a diferença na vida daquele homem que havia sido sobressaltado, né? Veja bem que tudo isso tem origem simplesmente numa disposição voluntária de amar, né? E esse é o grande segredo para uma vida realizada, porque a nossa vida só tem sentido no outro, não é? É interessante porque às vezes quando a gente pensa assim na nossa capacidade de fazer diferença, né? Quando a Bíblia fala daquele rapaz lá na multiplicação dos pães, ele tinha lá cinco peixes, 7 pães, era tudo que ele tinha, mas porque ele foi capaz de entregar aquilo que ele tinha para alimentar uma multidão, o milagre aconteceu, não é? A gente trabalha com uma plataforma, na verdade, né, que funciona também como um curso, mas uma plataforma para ajudar líderes, né, a EIFOL. E eu lembro que quando a gente começou a EIFOL, era isso, era 5 peixinhos, 7 pães, né? Mas ao longo dos anos é impressionante o milagre que Jesus foi fazendo com tudo isso, né? Aliás, o maior milagre é quando nós cremos que Deus pode suprir a necessidade de muitos através do pouco que nós temos, né? Essa é a lei do próximo, né? Então, assim, é muito interessante, né? Quando nós pensamos aí nesse diagnóstico, não é, que Jesus está dando da igreja, o que estava acontecendo nos bastidores do mundo eclesiástico naquela época, não é? Aí a lei da selva, a lei do descaso, a lei do mau exemplo e essa lei do próximo. Por alguma dessas leis, a nossa vida está sendo regida, né? E de certa forma Deus está nos chamando a um posicionamento, né? Bom, eu queria então, a partir disso, né, trazer isso para o contexto de uma história bíblica, uma história que eu acho assim, muito relevante, uma história muito decisiva, aliás, no desenrolar do destino da humanidade, não é? Uma história que aconteceu ali no relacionamento familiar, o relacionamento de 2 irmãos, né? Nós estamos falando aí sobre esse contexto, o contexto da irmandade. Então, e eu quero pegar principalmente aqui a vida de um homem chamado Esaú, né? Esaú e Jacó, mas nós vamos enfatizar mais a história de Esaú, porque infelizmente foi uma história bem triste, né? A história de Esaú. Esaú foi um homem que tinha tudo para dar certo, era o filho primogênito, ele deveria dar sequência ao patriarcado messiânico, não é? Veja bem, um homem que Deus tinha planos assim
olha, que é difícil a gente dimensionar a grandeza do plano que Deus tinha para Esaú. Mas, infelizmente, essa foi a história de um líder, né? De um líder que tomou um caminho muito ruim, né? O caminho da amargura, e se desviou totalmente do propósito de Deus, né? Nós sabemos que um aspecto assim muito importante da vida de Esaú, eu quando falo sobre Esaú e Jacó, normalmente eu estou abordando aí os relacionamentos ministeriais. Eu não quero aprofundar muito a conversa nesse sentido, mas nós podemos dizer assim que Esaú ele tem uma performance vocacional mais apostólica, né? Porque ele era o caçador, o homem do campo, não é? O empreendedor, o missionário, o visionário, né? Esse era o perfil de Esaú, enquanto o perfil de Jacó, um perfil mais caseiro, pastoral, não é? Impressionante a capacidade que Jacó tinha de curar as ovelhas, de cuidar as ovelhas, né? Quando a gente olha ali o desempenho pastoral de Jacó na casa de Labão, era impressionante. Inclusive a Bíblia fala que Labão chegou a mudar o salário de Jacó mais de 10 vezes, né? Porque sempre quando as ovelhas do Labão estavam ruins, ele passava essas ovelhas ruins para Jacó, e Jacó dava um jeito ali, daqui a pouco essas ovelhas já estavam totalmente restabelecidas, não é? Mas é interessante que quando a gente fala aí sobre esse processo, né, que aconteceu entre Jacó e Esaú, principalmente aqui na vida de Esaú, tem 3 pontos críticos aqui, assim, que aconteceram em relação a Esaú. 3 provas, né? A primeira prova é o que eu chamo aqui a fadiga do campo, né? Não sei se vocês se lembram, né? Com certeza, quando a Bíblia fala que Jacó tinha feito lá um cozinhado, né? E bem nesse momento é quando Esaú está voltando do campo, né? E ele volta do campo sem a caça. Ele passou dias e dias, né, enfrentando as intempéries e não conseguiu pegar nada. Isso muitas vezes é o que acontece com muitos missionários que estão aí em outros países, em regiões difíceis, lá por anos, sem muito resultado, né? E de repente, quando volta para casa, se depara com um pastor manipulador, né? Um outro irmão que é esse que vai sobressaltar, né? E quando o Esaú ali esmorecido pede para o irmão sustento, né? Então vem aquela negociata e o Jacó fala: tá bom, eu te dou aqui do meu guisado, mas em troca eu quero o seu direito de primogenitura. Olha só, né? Então, veja bem, aqui a gente não sabe quem que foi pior do que quem. Se quem vendeu a primogenitura ou quem estava comprando a primogenitura. Mas tem 3 pontos aqui que eu quero falar com você que está no ministério, né? Que foram as provas na vida de Esaú, e provas que, infelizmente, ele não passou. A primeira prova que Esaú não passou foi a fadiga do campo. Você e eu sabemos disso. Quem está no campo, seja no campo missionário, no campo pastoral, no campo profético, não importa qual é o seu campo ministerial, né? Vem aquela fadiga do campo, né? Quando a Bíblia fala sobre o cansaço, isso me chama muita atenção, o cansaço de Esaú, né? No hebraico é ayep, né? Cansado, exausto, esmorecido. Então, a pressão das batalhas espirituais, da limitação de recursos, toda essa tarefa ministerial que envolve romper resistências e forças demoníacas. Quando a gente pensa aí
nos desafios do evangelismo, da intercessão, do discipulado, né, dos relacionamentos. São tarefas conquistadas com muito esforço, com desgaste também. Por isso que eu sempre falo assim, essa diferença entre cansaço e estresse, né? O cansaço é normal, ele vem de um esforço intenso, mas o estresse, ele vem de um esforço inútil, não é? Esaú estava lutando por algo que ele já tinha, que era a aprovação de Isaac, né? Então, cansaço você vence com descanso, mas estresse, para você vencer, tem que ser com mudança. Então, diante desse cansaço aqui, desse esmorecimento ministerial, ao invés dele perseverar, infelizmente, Esaú se vende. Ele vende o seu direito de primogenitura, né? O segundo ponto de prova que tem a ver com esse foram esses resultados aparentemente pequenos ou ausentes, né? E aqui entra o preço do pioneirismo, que de certa forma, assim, todos nós já tivemos experiências assim, né? De começar uma igreja do zero, né? O pioneirismo, apesar de todo esforço, como no caso ali de Esaú, nós voltamos para casa sem a caça esperada. E isso é duro e ainda mais desgastante que a própria fadiga do campo, não é? Então, quando você está ali se esforçando, não é? Buscando por resultados, desempenhando uma vida orientada por resultados, né? Se esforçando para ser frutífero, mas aqueles resultados não acontecem no tempo que a gente imagina. Por exemplo, eu fico pensando aqui sobre a frustração de Noé, né? Imagina Noé, depois de 120 anos como pregoeiro da justiça, o cara salvou 7 pessoas. Um resultado pequeno, mas ali foi o tronco da raça humana, né? Da sobrevivência da raça humana. Então, resultados pequenos. E também a terceira prova, que é uma prova também muito importante, que foi a falta de identificação e apoio, né? Veja bem, quando Esaú chega do campo, ele não tem alguém que apoia, ele não tem alguém que se identifica, que sustenta, não é? Ele não tem alguém que está ali, puxa vida, olha, você está exausto, vem cá que eu vou te dar uma ajuda. Não. É o sentimento de abandono, essa indignidade que muitos líderes, muitos pastores, né? Essa indignidade de estar passando por necessidades de cunho básico, as pressões espirituais extras, né? Pela falta de cobertura em oração. Não é? Isso é uma prova, gente. Isso é uma prova, isso faz parte do processo. É importante entender que a vida espiritual, a vida ministerial é pautada por muitas provas, não é? O nosso caráter será provado, a nossa fé será provada, o nosso ministério será provado, os nossos casamentos, nosso casamento será provado, não é? Funciona assim, não é? Eu sei que às vezes é um pouco difícil a gente dar um amém para isso, mas funciona desse jeito, não é? Então, olha só, quando Esaú volta para casa, o que ele se depara? Com a falta de identificação e apoio. É quando Jacó fala assim: vende-me primeiro o seu direito de primogenitura, não é? Aí, veja bem, é quando Esaú responde: puxa vida, estou a ponto de morrer, para que me aproveitará o direito de primogenitura? E ali ele faz um juramento, não é? E aqui, vamos dizer assim, em relação a essas 3 provas, nós podemos tirar aqui, infelizmente, nessas 3 provas que foram as 3 maiores provas da vida desse homem, infelizmente, ele fracassou. Né? Então vem aqui o que eu chamo os 3 pecados de Esaú. Primeiro, desprezar a primogenitura, né? Ou seja,
a consagração de Deus, o chamado, essa posição de honra, não é? Que eu diria assim, aquele plano A de Deus, não é? Por isso, olha, não se venda, meu querido, não venda o seu direito de primogenitura, não negocie o seu chamado, não é? A Bíblia fala que a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso eterno de glória muito excelente. Então, esse foi o primeiro pecado, desprezar a primogenitura. O segundo pecado de Esaú, que é consequência desse, amargura. Amargura. Assim como a humildade canaliza a graça de Deus, a amargura repele, não é? É interessante porque lá na frente, o que aconteceu? A bênção que era para ser para Esaú foi para Jacó, né? Ele perdeu esse lugar de primogenitura e se amargurou contra Jacó, se amargurou contra os pais, não é? E vem um terceiro pecado, não é? Que é consequência disso também, a desonra aos pais. Inclusive, lá em Hebreus 12, a Bíblia fala que ele se tornou fornicário, profano, não é? Ou seja, ele começou a fornicar com as hetéias só para apurrinhar os seus pais, não é? Puxa vida, que ele tomou um rumo muito ruim, não é? Então, veja bem, mas são provas, né? Como eu disse, o ministério é provado. Às vezes eu fico pensando, puxa vida, o que teria acontecido se Jacó oferecesse de graça aquele guisado para Esaú? Se ele tivesse apoiado, se ele fosse um líder de verdade, porque liderança é você investir na liderança de outros. Liderança é você cooperar e se alegrar com o sucesso de outros. Mas não foi o que aconteceu, não é? Então, é importante a gente entender que todos nós, né, independentemente do nosso perfil vocacional, nós vamos passar por momentos em que nós seremos esticados até os nossos limites máximos. Isso faz parte para alguém que vai receber nações por herança, povos por sua possessão. Não é? Então, esse lugar do plano A de Deus, de cumprirmos a plenitude do seu chamado, isso tem o seu preço. Não é? Então, o desfecho da situação foi que o cansaço de Esaú, o levou à desistência, infelizmente fez com que ele barganhasse o seu direito de primogenitura. Essa foi a maior prova da vida de Esaú. Infelizmente, ele fracassou, né? E esse fracasso depois trouxe sobre ele assim, consequências muito ruins. Inclusive, os seus descendentes acabaram sendo literalmente extirpados da face da terra, né? Então, só para a gente finalizar aqui, não é? Só me permita aqui a gente tirar algumas lições acerca dessa que eu chamo a transgressão de Esaú. Eu sei que eu estou falando com pessoas maduras, com líderes, com pessoas que têm um conhecimento das Escrituras, não é? E nesse momento difícil que muitos de nós estamos passando, não é? Nós precisamos de discernir as provas, sempre para uma mudança de fase. Nós precisamos de discernir a prova daquela fase e superar aquilo com a graça de Deus, né? Então, a graça de Deus sempre é suficiente. Mas vamos ver aqui algumas lições, são lições fortes, não é? E assim, exatamente para a gente não tomar esse caminho da desistência. A primeira lição é essa, que o imediatismo em relação ao sustento, a impaciência no chamado, pode nos levar espiritualmente a péssimas escolhas e maus negócios, né? A precipitação. Essa precipitação é um pecado que custa caro, né? Quando Esaú fala assim, eis que estou a ponto de morrer, logo para que me servirá o direito de primogenitura. Nós não podemos abrir mão de forma alguma do nosso chamado,
não é? Lógico, a igreja não é nossa, as pessoas não são nossas, nós somos meros mordomos, não é? E realmente quem cuida da igreja é Jesus. Então, o que acontece, o que pode estar acontecendo no nosso ministério, jamais, por mais difícil que isso seja, não é? Nós não podemos tomar decisões precipitadas. A segunda lição aqui é que quando nós desprezamos o chamado, nós vamos sofrer perdas irreparáveis que vão traumatizar o nosso destino. O compromisso com a nossa identidade vocacional nos conecta com uma vida abundante e realizada. Não tem como, né? Assim, você separar uma vida realizada de um discernimento profundo, de uma conexão profunda com a nossa identidade vocacional. Não é você que escolhe o seu dom, é o seu dom que te escolhe. Nós estamos nesse mundo para um propósito, né? E cumprindo esse propósito, abençoando outros, é que nós vamos nos realizar. Quando Esaú perdeu a primogenitura, ele também perdeu o rumo do seu destino e o sentido da existência. É impressionante, né? Assim, como isso foi trágico na história desse homem. A terceira lição que nós podemos tirar dessa história de Esaú é que quando as necessidades e o sentido, que quando as necessidades físicas falam mais alto que a herança espiritual, nós estamos semeando a longo prazo muita frustração. Não é? Nós sabemos que o sustento é importante, mas também ele precisa de ser compreendido como um ponto de prova no nosso caráter, né? A gente passa por momentos assim. Eu me lembro quando nós viemos aqui para Curitiba, né? Viemos com uma equipe pequena, 7 pessoas. Rapaz, a gente não tinha onde cair morto. E eu me lembro assim que teve uma época que Deus falou conosco. Deus me deu uma palavra lá em Deuteronômio 8, não sei se você se lembra, quando Deus fala assim, deixei que vocês tivessem fome no deserto, para que eu soubesse se vocês guardariam ou não os meus mandamentos. Então Deus me deu essa palavra e junto com a palavra veio o entendimento que nós iríamos passar realmente um tempo assim de prova financeira, né? E honestamente, irmãos, olha, assim, nós ficamos assim mais de 3 meses, a gente mal tinha o que comer, né? Eu me lembro, tudo que a gente tinha era tipo assim uma soja que a gente tinha ganhado, que já estava 1 ano vencida, né? E tudo que a gente tinha para comer era aquela soja, rapaz. Cara, mas era um sofrimento. Mas era impressionante, porque assim, junto com essas dificuldades, tinha dia que a gente acordava pela manhã, não tinha o que comer, mas a gente tinha assim uma alegria. A gente começava a orar. Eu lembro que eu tinha um companheiro de oração, né? E eu sempre orava. Tinha um momento que a gente orava junto. A gente gostava assim de orar pela cidade, orar pelas nações da América Latina. Então a gente descia lá na lavanderia da casa. A nossa casa era tipo uma comunidade. Nessa época a gente devia ter ali umas 30 pessoas morando. E a gente começava a orar, rapaz. E esse cara, pensa num cara empolgado para orar, né? Então eu orava, aí ele orava, eu orava, ele orava. Só que quando ele ia orar, ele botava tanta energia, a gente já estava lá, sei lá, quase uma semana assim, quase que sem comer, né? Então ele ia orando, 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 aí ele ficava vermelho e desmaiava. Aí eu ia lá, levantava ele, né? Cara, respira, tá bem. Não tô bem, né? Aí eu orava, depois ele orava e desmaiava. Rapaz, mas pensa assim num tempo poderoso, né? Foi uma prova, né? E a gente não pode permitir com que as necessidades físicas nos levem realmente a uma desistência, não é? Então, infelizmente, foi o que aconteceu com ele. Quando as necessidades físicas falam mais alto que a herança espiritual, olha,
nós estamos semeando a longo prazo muita frustração, mas quando nós suportamos essa prova, é impressionante como a resposta de Deus vem. Eu me lembro que teve um dia que um pastor conhecido nosso, muito amigo, que a gente tinha relacionamento aqui em Curitiba, esse pastor, na época, né, ele tinha uma Caravan, aqueles carros assim bem grandes, e ele chegou com essa Caravan cheia de compra, não é? Então bateu na nossa porta lá e ele falou o seguinte: olha, eu não sei assim, vocês não ficam chateados não, mas já tem 3 dias que o Espírito Santo está falando, faz uma compra e leva lá para o pessoal, faz uma compra e leva lá para o pessoal. Rapaz, tinha 3 meses que a gente não sabia o que era comer um bife. Então, quando ele chegou com a Caravan cheia de compra, falou: pastor, chateado, nós estamos meio alegres. E é impressionante como Deus começa a enviar respostas sobrenaturais, não é? Mas ele não vai nos livrar da fornalha, ele vai nos livrar na fornalha, né? Uma outra lição aqui, quando se perde a primogenitura, amargura e rejeição nos assolam. Isso é uma realidade triste na história de Esaú. Uma pessoa sem convicção vocacional fica vulnerável e muitas pessoas estão revoltadas como um efeito colateral de desprezar o plano original de Deus. Esaú se tornou um cara assim, revoltado, amargurado, brigando com Deus, brigando com os pais, se rebelou contra os pais, né? Tornou-se profano, fornicário, inspirado pela amargura dos pais, né? Também uma outra lição é que quando você se vende espiritualmente, barganhando o chamado de Deus, você toma a forma daquilo que te comprou. A Bíblia explica que nós assumimos a identidade dos ídolos que nós adotamos nas nossas vidas. Então, perdas ministeriais, perdas em relação à nossa herança afetam a nossa identidade. Olha o que a Bíblia fala, né? Esaú falando para Jacó: deixa-me, peço, comer desse guisado vermelho, porque estou muito cansado. Por isso se chamou Edom. Quer dizer, o que significa a palavra Edom? Vermelho. Esaú assumiu as características do guisado de lentilhas. O seu apelido, né, o seu pseudônimo, tornou-se Edom. Significa vermelho. Nós tomamos a forma e a fama daquilo que nós barganhamos pelas promessas de Deus, não é? Então veja bem, a gente tem aí Esaú, um guerreiro vencido e vendido por um prato de lentilhas. Tornou-se vermelho, né? Ficou vermelho pro resto da vida. E aqui, para terminar, a última lição, que também é algo muito sério, mas pessoas que desagradam a Deus acabam caindo na imoralidade. E esse, infelizmente, acabou sendo o destino de Esaú. A Bíblia fala: Moabe é a minha bacia de lavar. Moabe é um ícone da perversão sexual. Então, essa nação, né, a nação de Moabe, sempre esteve ligada aos ataques de moralidade contra Israel. Olha só aqui em Provérbios 22, 14, olha só o que a Bíblia fala: cova profunda é a boca da adúltera, aquele contra quem o Senhor está irado cairá nela. Então, Esaú, depois de se vender, ele se torna amargurado, não é? Ele acaba se envolvendo lá com as etéias, se torna uma pessoa profana, né? E, honestamente, queridos, assim, a gente que trabalha, né, com restauração de pastores, né, a gente vê assim, que antes de um processo de um pastor cair em adultério,
Na verdade, o adultério só foi aquela gotinha que fez transbordar o copo d'água, né? Muitos já vêm se vendendo, já vêm sendo reprovado nas provas de Deus, já vêm construindo um processo onde realmente o mundo espiritual está totalmente contra, né? Então, eu quero deixar com você aí essa história, né? É uma história que a gente tem muito que aprender dela, a história de Esaú, né? A gente vê por um outro lado Jacó, né? Que era um cara que a princípio não tinha primogenitura, era um cara totalmente enganador, mas é impressionante como mais na frente Jacó é tratado por Deus, aqueles 20 anos lá no seminário do pastor Labão, passando por provas e mais provas, acabou realmente entrando nessa lacuna que o irmão deixou aberta em relação a um patriarcado messiânico, né? Mas entenda, por mais difícil que seja, como líderes, não é? Nós precisamos discernir as provas de Deus. Caráter é como ouro, precisa ser provado, não é? Eu sei que esse momento tem sido um momento difícil para muitas pessoas. Todo momento traz as suas provas, toda fase traz as suas provas, mas com certeza existe uma graça ao nosso dispor que depois vai nos colocar num lugar ainda mais elevado e de maior influência. Então, Deus abençoe o seu coração, Deus abençoe a todos, que Ele te fortaleça nesse tempo. Vamos terminar aqui, então, fazendo uma oração. Amém? Pai, muito obrigado por esse tempo, obrigado pela sua presença aqui conosco. Senhor, e nos colocamos diante de Ti, Senhor, diante dessa palavra. Senhor, talvez muitos de nós nos encontramos assim, já num processo de desgaste, onde nós deixamos de ter uma vida pastoreada pelos Seus princípios. Senhor, mas ajuda-nos, envia-nos o socorro do Seu Espírito, envia-nos o Seu fortalecimento e ajuda-nos a discernir realmente o momento que nós estamos vivendo. Senhor, sabendo que depois de provados e aprovados, o Senhor vai trazer uma transformação profunda e isso é o que vai nos conectar de uma forma ainda mais elevada para aquele plano perfeito que o Senhor tem para cada um de nós. Por isso, dá-nos a sabedoria, a tenacidade, Senhor, dá-nos essa resiliência, Senhor, de discernirmos as suas provas e superarmos os tempos difíceis. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.